Fala, queridos, boa noite a todos vocês que estão aí com a gente. Mais um podcast aqui na Rede Calejados. Quero dizer que é um prazer imenso estar com você nessa noite, que Deus abençoe a sua vida. Quero também dizer que neste dia maravilhoso, Deus preparou uma oportunidade de aprendermos juntos acerca de ricas e grandes porções de sabedoria. Hoje nossa mesa está composta por dois grandes feras, dois amigos do meu coração, pessoas que eu tenho uma estima muito grande e que têm contribuído em muito nas suas áreas. Eles vão se apresentar para vocês e estão hoje aqui para ilustrar, brilhantar esse programa e fazer com que ele seja muito, mas muito qualificado. Quero apresentar o meu primeiro convidado que está aqui à minha direita, o querido professor Samuel Silva. Samuel, seja bem-vindo, viu? Obrigado, professor Leandro. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer revê-lo, prazer participar juntamente com o Willy também. Grandes amigos que Deus nos presenteou no decorrer da história, né? Então, eu sou grato a Deus pela vida de vocês e espero, de alguma forma, contribuir aqui nessa conversa que a gente vai desenvolver no decorrer da programação de hoje. Vai ser excelente. Ó, ele já fez a apresentação aqui também. Tá o querido Willy Nogueira aqui, ó, professor Willy. Para você que não sabe, ele era boxeador, socava todo mundo. Agora ele só soca o diabo em nome de Jesus. Professor Willy, seja bem-vindo, viu? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Quero desde já agradecer, Leandro Malvez, pelo convite. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui participando desse trabalho maravilhoso, né? E juntamente também com o Samuel também que é um grande amigo, né? O Samuel, o professor Samuel. Prazer, né? todo nosso. E acredito que vai ser muito produtivo essa noite, né? E mencionando a questão do boxe, Fala aí pra gente. faz muito tempo isso aí, rapaz. Faz muito tempo. Mostra o muque, então. Foi depois Olha que o tamanho desse braço. Meu depois que ele Deus. parou de cantar pagode. Depois que ele foi pra Vida Santa, agora ele canta só Pago Deus. É isso aí. Queridos, hoje nós vamos ter um tema interessante aqui, nós vamos fazer um diálogo, tá? Quero dizer para você que todo pensamento acerca de debate está muito distante. Hoje nós vamos promover uma conversa aqui. Nós temos temas elaborados que serão desenvolvidos ao decorrer desse programa. Tenho certeza que em muito vai auxiliar. Mas antes de qualquer coisa, quero pedir para você que compartilhe esse vídeo, distribua ele nos grupos de WhatsApp, em todas as redes sociais que você possui e para o máximo de pessoas que você puder. Também aqui no canal você tem a opção de se inscrever. Não esqueça, se inscreva no canal, seja um participante do conteúdo que aqui é elaborado. Em muito vai acrescentar na sua vida, tá certo? Deixa o seu joinha aí que o algoritmo vai entender que esse vídeo é positivo. Um joinha para você pode não parecer nada, pra gente faz toda a diferença. Fechou? Obrigado. Quero aqui então pedir a apresentação, professor Samuel. Se apresente aí, diga quem é você, se é casado com quem, de que planeta você veio, né? Diga aí pra galera. Ainda sou da Terra. Ah, graças a Deus. Mas eu sou Samuel, eu sou cristão, né? Sou professor também. Trabalho nas áreas de ciências humanas, teologia, filosofia e, às vezes, sociologia. E casado com a Tara Wells, que também acho que está me assistindo agora. Um grande beijo. Manda um beijo, vai. Beijão. Calma, rapaz. Que está me assistindo de casa. Toda a minha família também. Um forte abraço. Sou ali da região da Freguesia do Or, né? São Paulo. Sou da Assembleia de Deus, congrego na Lapa, Assembleia de Deus da Lapa. Gente, Assembleia de Deus. E atualmente eu saí da sala de aula e estou mais numa função de capelania, né? De um legal. colégio batista na capital de São Paulo, o Colégio Batista da Penha. Então hoje eu atuo na área da capelania escolar. É um trabalho pastoral e lá a gente desenvolve algumas frentes que são à frente do ensino religioso, à frente do acolhimento, à frente da parte emocional, comportamental e atendimento a alunos e famílias. Que e funcionários também. Então hoje você é um pastor escolar. Isso, Que legal. Exatamente. Então, comecei como um professor de ensino religioso lá, professor de filosofia, e gradativamente Deus foi colocando algumas coisas em ordem na minha vida e surgiu a oportunidade de assumir essa função por indicação também de um pastor que desenvolvia o serviço lá e que, de alguma forma, sentiu de Deus esse direcionamento ali, que era a vontade de Deus na minha vida, dar continuidade a esse serviço. Então, hoje,
Eu faço no meu cotidiano tudo aquilo que eu desenvolvia parcialmente na igreja. Então, Que legal. na atualidade, esse tem sido o meu papel, tanto no âmbito educacional como no âmbito também da minha vida social, familiar e etc. Que legal, né? Então, Muito resumidamente bom, né? falando, é isso. Minha formação é teologia, né? Minha formação, inclusive, vocês nem sabiam disso, Não, né? novidade, né? Novidade. Tô ficando pasmo. O Willy tinha cabelo quando a gente estudava, claro. Pois é. Brincadeira, Willy, tá? Então, teologia, depois filosofia, especialização em filosofia e alguma licenciatura. Então, a minha área de atuação desde então tem sido isso. Então, pela misericórdia de Deus, hoje a gente tem desenvolvido mais esse trabalho tanto no âmbito da docência, né, como também no âmbito ministerial. Que legal. Dizem assim, né, que a pessoa, quando ela convive muito com o homem, né, ela pega as bases de referência. A gente teve aqui no programa anterior, o professor, como é? Públio. Isso. E o Samuel tá muito parecido com ele. Na maneira de falar, sabe? Aspirou mesmo. O Públio é uma grande referência para nós e, inclusive, foi um amigo que, na angústia, se mostrou um irmão. Então, Deus usou ele de forma grandiosa para a minha vida, para me direcionar, para me orientar. E ali eu encontrei também um pastor que tinha uma rotina diária dentro de uma escola que eu pude aprender na observação, no aconselhamento, vendo como que ele desenvolvia os atendimentos, como ele acolhia os alunos, e também a sua forma de dialogar, de conversar, de escutar. E a gente aprende que a escuta ela se torna também um tipo de pedagogia. Então, Verdade. quando a gente escuta, a gente ensina. Tem gente que acha que quando a gente escuta, a gente só aprende, mas quando a gente escuta, a gente também ensina. Principalmente se tratando de pós-modernidade ou de atualidade, onde todo mundo quer falar, onde todo mundo quer ser escutado, onde todo mundo quer se posicionar, quer se colocar como um indivíduo falante, quer que as pessoas entendam o que eles estão sentindo. Então, quando você para escutar alguém, você também ensina aquela pessoa que ainda é possível você ouvir, né? E a partir dessa escuta, você entende, você compreende, você devolve com uma palavra de amor, de suporte, de aconselhamento. Então, pela misericórdia e bondade de Deus, o Senhor me apresentou o Públio como um amigo ali naquele colégio e ele me direcionou em muitos aspectos e, sobretudo, confiou também que em mim tinha ali essa capacidade de assumir essa função. Que legal. Então, sou grato a Deus pela vida né? também. Um abraço para o senhor Castellani, que é o diretor da instituição. Um abraço pro senhor, viu? O senhor Castellani, ele disse que quer vir aqui, ele vai Venha, conhecer vocês. venha, o senhor é muito bem-vindo, E viu? é um homem extremamente inteligente, um educador também, um homem de Deus. E tenho aprendido também muito com ele, como assim também com todos os funcionários, alunos, colaboradores do Colégio Batista da Penha. Que legal, Samuel. Parabéns, viu? Amém. Parabéns mesmo. E você, professor Willy? Opa! Conta um pouquinho aí. Quem é você? De onde você veio? Quem sou né? eu? Quem Qual sou eu? parte do mapa, né? Pergunta, hein? Qual... Pergunta até. não leve aquilo que você fez no passado, isso aqui pra gente não interessa, mas fala um pouquinho aí da sua biografia. Você me ajudou muito, não falando do passado. Então, Leandro, eu, né, como todos já sabem, me chamo Willy, né, Willy Nogueira, sou casado, graças a Deus. Graças a Deus. Né, Deus faz milagre. um beijo pra minha esposa Leia Nogueira, te amo, viu? Né, Foi melhor que eu. Tenho duas filhinhas, né, Lídia e Laís, uma de 7 anos e uma de 8, né, 5. Sim. Uma de 8 e uma de 5. Uma de 8 e uma de 5. Uma de 8 e uma de 5. E estou com um professor, né? Sou professor de filosofia, professor de história também. Que legal. E trabalho na igreja, graças a Deus, né? Sempre trabalhando lá para o nosso Senhor Jesus. E foi lá também que despertou, né, esse desejo para o ensino, né? Foi trabalhando na escola bíblica dominical. Que legal. Que deu desejo e vontade de conhecer cada vez mais a Sagrada Escritura, e por isso eu fui fazer teologia, né? E aí depois da teologia eu fiz uma
especialização, depois uma licenciatura em História, né? E estou aspirando o mestrado, né? Que coisa Então, legal, você vê cara. como que as coisas fluem quando você trabalha para Jesus, né? Coisa Que boa. legal. E É. você tem desenvolvido o que hoje, William, aí dentro da escola? O que você tem feito? Olha, neste momento eu estou como professor de História e de Filosofia, História e trabalhando tanto na rede pública como privada. Uhum. Né? E um desafio, né, na rede pública, Demais. principalmente, né, um desafio, né, principalmente no contexto que nós vivemos hoje de, né, relativismo, né, enfim, coisa que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, Uhum. né? Então é um desafio realmente ser professor hoje, principalmente na área pública, devido à falta de apoio também, né, dos pais. Vamos falar um pouquinho também, né, acredito. E na igreja, né, eu sou presbítero, sou o segundo do pastor ali no setor 10 em Barueri, né, uma congregação do setor 10. E estou muito feliz em trabalhar, né, na congregação, sou da Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus também juntamente com o Samuel. Hoje a Assembleia está em peso aqui. Graças a Deus, Assembleia é bênção nas minhas vidas, na minha vida, né, e na vida de muitos. Assembleia de Deus é bênção. Na minha, principalmente. Com fez certeza. parte da minha história. E é isso aí, né? Estamos caminhando. É isso aí, maravilha. Ó, duas feras aqui, quero dar um alô aqui pra nossa galera, vou dizer pra vocês quem já comentou aqui. Se você tá aqui com a gente, quero que você comente. Caso nós não conheçamos você, diga, eu sou de tal cidade, eu assisto vocês, já conheço o programa, tá? Vamos mandar um abraço aqui pro Silvano. O Silvano tá nos assistindo, ele disse, graça e paz sejam multiplicados em Jesus Cristo. E aí? Eu acho bom nem responder ele. Estamos aqui, Silvano, a gente tá meio na faixa de Gaza com Abraço, você. Silvano. Aqui nós estamos vivendo Ucrânia e Rússia, esse sentimento com você, tá certo? Tá aqui também o professor Jonas, da Rede Calejados, com a gente, um educador. Jonão, Deus abençoe você, obrigado. Doutor José Luiz Laurindo, foi quem fez com o professor Públio o podcast, doutor José. Doutor José, Deus abençoe você. E temos uma pessoa aqui muito especial, Taro Els, né? Tará, Deus abençoe você, é a esposa do querido Samuel. Quer melhorar a sua fala com ela? Porque senão você vai dormir no sofá hoje. Hã? Ah, com certeza, com certeza. Então vai lá, Beijão, aí, ó, amor. nessa câmera. Beijão. Com muita timidez, mas sentimento verdadeiro, isso que importa. Vamos lá. Ó, nós temos questões aqui que foram elaboradas através do script, tá? Quero que você vá acompanhando aqui, eu vou perguntar para as feras, eles vão falando, a gente vai dialogando, eu vou aqui também me envolvendo no assunto, tá? Eu queria que vocês, hoje, né, falassem aqui acerca de uma questão, ó. A primeira coisa que a gente tem aqui é a definição de teologia, educação e política, que é a diretriz, né, que a gente tem, o tripé que a gente colocou aqui para nos guiar. E aí eu queria que vocês fizessem aí na fala de vocês, não sei se vocês querem cada um falar uma parte ou se querem cada um falar uma das três, né, um conceito pessoal. Definam aí para mim, bem sucintamente, aí o que é teologia, educação e política. A distinção ou a correlação delas aí. Teologia, né? Nós podemos ser breve, né? Toda reflexão que te leva a pensar sobre uma divindade, sobre Deus. Né? No nosso âmbito aqui, nós estamos falando de teologia cristã. Então, tudo aquilo que faz refletir sobre a pessoa de Deus revelado em nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E a questão da... Posso te cortar? Responde para mim então aí, talvez até para a galera, aqui nessa câmera aqui bonitinha, ó, existe teologia não cristã? Meu Deus. Existe. Então explica para eles aqui, talvez é uma dúvida, não é? Porque já que é uma explicação, fala para eles assim a diferença, a distinção, por que teologia cristã, no que ela se baseia, da onde você tira uma teologia cristã? Olha, vamos lá, teologia cristã, né? Primeiramente, ela vai se basear na revelação de nosso Jesus Cristo por meio das Sagradas Escrituras, né? E também por meio da revelação de Jesus Cristo, que é o Logos encarnado, né? Que é a palavra viva. Né? Então, por meio de todas essas reflexões que nós temos nas Sagradas Escrituras, né? Que são todos aqueles escritos que foram deixados de testemunho de Jesus, né? Nós analisamos e formamos uma teologia, né? Que é exatamente, sabemos que a palavra teos teologia é derivada de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e logia, que significa estudo, né? Estudo, discurso. Então, nós falamos sobre um discurso, um estudo sobre a pessoa de nosso Jesus Cristo, né? Sobre Deus, né? Especificamente. Uma teologia não cristã, né? Nós podemos
vê que existe diversas, até mesmo na própria filosofia. Né? A filosofia também existe a questão da teologia, como nós sabemos em Aristóteles mesmo, né? Que a teologia de Aristóteles vem como uma necessidade, né? Veio como uma necessidade de explicar as causas de tudo. Então, para ele coloca Deus, por exemplo, como um ser necessário, né? Para explicar a causa das outras coisas. Entende? Então, existe teologia, tanto na filosofia, né? Enfim, e a nossa, né? Que nós julgamos, né? a mais coerente é a teologia cristã. A estaca da verdade. Claro, né? E é claro que né, tem algumas pessoas que acabam criticando muito a filosofia e até mesmo o próprio Aristóteles, né? Como já vi alguns pregadores falando assim, nós pregamos Jesus, não pregamos Aristóteles, né? Mas, né, nós devemos muito aos filósofos clássicos, devemos muito, né? Se você parar para analisar, o próprio Paulo mesmo, o Paulo ele estudava Platão, estudava Aristóteles. Sim. E muitas coisas que ele pregou e ensinou foi também, né, influenciado por essas filosofias, né? Também temos, por exemplo, mais uma vez falando sobre a questão de Aristóteles, né, que foi muito utilizado no medieval, né? Foi muito utilizado na teologia medieval. Sim. Então temos toda uma tradição que chega até nós, né, influenciado por esses filósofos. Então, eu acho até um pouco de ingratidão quando alguém critica, né? Como se esses filósofos não tivessem nada a contribuir. Né? Se ele soubesse mesmo, o próprio Paulo, né, estudou muito filosofia. Incrível, professor. Então, e aí, professor talvez Samuel? Seja mais fruto de uma cultura, né, de um pensamento já meio que ultrapassado no que diz respeito a entender as tradições, as contribuições. Então, vai se reproduzindo aquilo que gera o afana em quem escuta, né? Então a pessoa reproduz isso no momento de euforia, aqui não tem Aristóteles, não sei o quê, mas não entende de fato que houve essa contribuição. Eu ando desconfiando de que Paulo, na primeira carta, no capítulo 4, quando diz assim, tem cuidado de ti mesmo, para Timóteo, e aí ele fala, você vai ter cuidado de você mesmo e da palavra, né, da doutrina, e aí você vai ter a habilidade para se conhecer e conhecer o outro. E o que é que Sócrates disse? Conhece-te a ti mesmo e você vai ter a habilidade de se conhecer e conhecer o mundo. Então, assim, eu tenho um certo interesse de entender se Paulo também ele faz uma correlação a esse pensamento de Sócrates. É que, desculpa cortar, mas é que às vezes as pessoas acabam se escandalizando, né? Porque a gente fala assim, pode ser que ele tenha usado uma frase ali de um filósofo, enfim, mas as pessoas esquecem que Deus vai usar aquilo que você tem. Né? Deus respeita as suas faculdades mentais. Então, se você tem pouco, ele vai usar aquele pouco que você tem. Se você estudou muito, ele vai usar aquele muito que você tem. Né? É a parábola dos talentos. É isso mesmo. Então, se ele estudou Sócrates, Platão, vai ter algumas coisas de Sócrates e Platão naquilo que ele vai ensinar. Assim né? como... E outra coisa importante também, né? Opa! Deixa a fonte jorrar. Vai embora. Que Menino ligou. Travou. A ideia do próprio João Calvino, que diz que toda a verdade vem de Deus. Né? Então isso é fenomenal, não devemos esquecer disso. Né? Quem é de fato aquele que monopoliza a verdade é Deus. Né? Com certeza, Deus que é dono da verdade. E aquele que passa essa verdade, né? Ou seja, passa de uma forma secundária. O primeiro é Deus. Então toda a verdade vem dele. Inclusive, Paulo, você falou isso, Paulo lá na pregação aos atenienses, quando ele fala sobre o Deus desconhecido, o trecho que ele cita, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, é um recorte de um poema de um poeta grego de antes de Sócrates, chamado Epimênides. Então ele escreveu aquele poema em Creta, na ilha de Creta, e Paulo utilizou aquele poema para gerar uma reflexão acerca do Deus que talvez eles tivessem esquecido de adorar e de atribuir nome. Então, a gente vê a influência do pensamento ocidental, né, ou do pensamento ali grego, repercutir em toda a teologia paulina. E vai também influenciar pensadores como Agostinho, como Plotino, e assim sucessivamente. Que legal. Uma questão de pontuar aqui, né, igual o Willi estava centralizando, a questão de que só Deus é o possuidor de toda a verdade, né? E um ponto central para nós cristãos é porque o próprio Deus é a verdade. A verdade no cristianismo é uma pessoa que se chama Jesus. Isso. Então a gente não tem um conceito de verdade, a gente tem uma pessoa que é a verdade e nós confessamos ela
Muito bom. E aí, meninos, falem aí para mim também, tem outro tema aqui, educação. Porque hoje essa palavra acho que é muito mal entendida, muito mal interpretada, né, na sociedade. E ainda existe os ecos, né, do que talvez ela seja. E aí vem a má compreensão. Como explicar ela de uma maneira mais didática, sabe? Uma maneira que todos venham a entender. Eu penso que a educação ela é um processo de formação do indivíduo. Né? Ela vem de uma palavra grega chamada paideia, né? A paideia era um sistema de formação. Vamos pensar no ensino médio. O ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Dentro daquele currículo, daquela grade de estudo, o aluno do primeiro ao terceiro ano, ele vai aprender determinado conteúdo, determinado conhecimento, assim como as fases anteriores, Fundamental 1, Fundamental 2 e médio. A paideia é esse sistema de formação que se trabalhava na antiguidade grega, de onde vem a raiz da expressão educação, e também nasce a expressão paidagogos, né, ou professores. E a paideia era esse sistema de formação onde envolvia literatura, música, filosofia, arte, astrologia, matemática e etc. Então, quando se pensa em educação, se pensa num sistema de formação. E o interessante é que a paideia não se limitava só às habilidades, né, e competências intelectuais ou cognitivas do indivíduo. Quando se pensa na paideia, se pensa num sistema que era responsável por formar o indivíduo tanto intelectualmente como moralmente falando. Então não se pensava no indivíduo distinto da moral ou distinto da ética. Não, ele precisa ser formado num todo. Paulo, inclusive, quando cita em 2 Timóteo 3,16, que a escritura, né, e ali ele usa a expressão grafia e depois o theos, pneusto, que ela é inspirada por Deus, ele utiliza alguns verbos como didaskalian, didática, ou ensino, né, a palavra ensino, e lá embaixo ele põe assim, ó, para instruir em educação e justiça. A palavra educação ali é paideia. Então, ele está apresentando a escritura como esse sistema que será a ferramenta também de forja ou de formação, de lapidação do indivíduo cristão, né? Então, quando a gente pensa em educação, a gente pensa numa palavra que representa um todo, né? Um sistema de formação do indivíduo, tanto em suas esferas intelectuais, como em suas esferas sociais, psicológicas e, no nosso caso, cristãos, espiritual também. E aí, William? Opa, né? Concordo plenamente com o nosso mestre. Coloca a gasolina de avião e vai embora. Também concordo que a educação é um processo de formação do indivíduo, né? Que não se limita só em uma área específica ou também em um local específico, como, por exemplo, numa escola, numa sala de aula. Né? A sala de aula, a escola tem o seu papel importante e fundamental, mas também os pais têm um papel também na formação desse indivíduo. Perfeito. Então, a educação é em todo esse sentido de formação, né, do indivíduo. Né? O indivíduo vai crescer e vai ter uma visão de mundo, qual é a visão de mundo que ela vai ter, né? E quem vai contribuir para ela ter essa visão de mundo. Então, todos aqueles que contribuem é exatamente esse processo de educação. Né? Então, às vezes as pessoas falam assim também, escola é só matemática, português, né? E educação você aprende em casa. Não, eu acredito que também na escola você aprende, você também é educado na escola, né? Em parceria com os pais, né? Perfeito. Então, é por isso também que eu acredito que é fundamental, né, a nossa visão cristã, né, para poder ajudar o indivíduo nessa formação. Né? Porque eu acredito que o cristianismo ele faz bem para a sociedade. Muito bem, muito bem. Então, quando, né, falamos aqui do indivíduo que está nesse processo de formação, precisamos pensar nesse indivíduo que está nesse processo de formação, mas esse indivíduo que está sendo influenciado também por aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, né? Que é a sua palavra. Tem uma pergunta aqui, Mário Castellani, ele diz assim, ó, hoje educar tem enorme desafio, pois além de formar o jovem didática, mas também na formação de mundos, valores socioemocionais e figuras e desafios. E aí eu acho que a pergunta dele paira sobre uma questão que não foi abordada aqui ainda. Educação, ela consiste apenas em transferir conteúdo, informação,
ou ela também é ensinar, reprojetar performances? Por exemplo, educação é apenas eu ensinar a pessoa conteúdo matemático, de língua portuguesa, de fatos históricos, ou educação também é ensiná-lo a se comportar e a maneira de lidar na sociedade? Ela é também emocional ou ela é apenas cognitiva? Eu acredito que os dois. Os dois. Emocional e cognitiva, né? Nós temos que também preparar o aluno para a sociedade no todo, né? Não é só para o trabalho, né? Ou só para ter um bom português, enfim, uma boa oratória. Não, né? Eu acredito que ele tem que lidar com os indivíduos, tem que saber lidar, respeitar, né? Sabendo que ele vive numa sociedade. A palavra diz sociedade, né? Ele vive com o outro. Então, é de extrema importância, principalmente, por exemplo, o ensino voltado para a ética mesmo nas escolas, né? Ou o ensino de filosofia, sociologia, que ele vai aprender a lidar também com essas questões, aprender a lidar com o diferente, a respeitar o que é diferente, né? Trazendo todo aquele trabalho, né? Aquele processo de alteridade, por exemplo, né? Que é aceitar aquilo que ele não conhece, né? Respeitar totalmente aquilo que é diferente dele, né? Saindo da caixinha, enfim, né? Então, eu acredito sim que a escola tem todo esse papel e é um papel importante e fundamental na vida do aluno, né? Como, por exemplo, se falasse tanto hoje em liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão, por que não ensina de fato na escola o que é liberdade de expressão? Né? Parece que as escolas só falam, né, que tem que ter liberdade de expressão, mas não ensinam o que é liberdade de expressão. E hoje nós podemos perceber, né, por exemplo, que cria-se vários rótulos para impedir mesmo as pessoas de se expressar como acreditam, né, como aquilo que acredita, né? E se você parar para analisar o que é de fato mesmo liberdade de expressão, né? Já pensaram sobre isso? O que é de fato liberdade de expressão? Né? Tem Não vai para... Calma. Não tem Calma. Calma que isso é um tema um pouco delicado. Mas são coisas importantes. Agora, um exemplo, se o professor, por exemplo, pôr seu ponto de vista, né? Ele vai ter problemas na nossa sociedade. Né? Se ele for dar um ponto de vista, as pessoas não vão entender que é a opinião dele, né? E as pessoas não querem ouvir. Da mesma forma, um aluno, até aluno mesmo, às vezes entra em embates dentro de uma sala de aula porque pensa diferente. Então parece que hoje tem só uma forma de ver, né? Que é uma forma totalmente distorcida, né? Anti a nossa própria cultura, aquilo que nós já estamos acostumados, entende? E se você tem um discurso diferente desse, você é taxado, por exemplo, de conservador. Então, o conservador já é uma forma de calar você, entende? Então, eu vejo que a escola tem esse papel importante de ensinar o indivíduo também a lidar com o diferente, E que, mais do que nunca hoje, por exemplo, a liberdade de expressão tem que estar presente de fato. E, de fato, o que é a liberdade de expressão? Como já dizia o grande Voltaire, né? Que liberdade de expressão era o quê, na visão dele? Uma palavra que sintetiza, não ele que falou, mas que sintetiza a ideia dele, né? Que fala que eu não concordo com nenhuma palavra do que diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Ou seja, ainda que eu não concorde com a tua opinião, eu morro para que você tenha a liberdade de falar a tua opinião. Só que hoje não. Hoje é o contrário. Hoje eu não concordo com o que você acredita, eu quero te calar. Então vai criando rótulos. É machista, é feminista, fake news. É fake news, né? E diversas outras coisas. Cancelamento. Cancelamento. Você vai ser cancelado. Né? Então eu acredito que medo de ser cancelado. Eu não tenho maturidade para isso. Então eu acredito que a escola, de fato, né, tem que preparar o aluno, né, em cada contexto histórico. E o nosso contexto mesmo que nós estamos vendo está bem complexo. Então, nós temos que realmente trazer esse aluno e mostrar que, principalmente nos nossos dias, né, temos que zelar sempre pela liberdade de expressão, sabendo que cada um vai ter pontos de vista diferentes do seu. E tem que ser respeitados. É isso. Exato. Então não é só matemática, não é só portuguesa, língua portuguesa, conteúdo, não é só conteúdo. Né? É ensinar o indivíduo a viver nessa sociedade, né? Porque não tem como você sair fora dela, você é obrigado a viver com ela. Quero primeiro mandar um abraço pro senhor Castellani aí, que é o nosso diretor lá do Colégio Batista. É o diretor do colégio. Um grande abraço, senhor Castellani, ao senhor, toda a sua família. E é um comentário válido, muito válido. Como eu falei, ele é um educador, né? E há anos, décadas que lida com educação. E sim, eu acredito que a educação, ela faz parte da formação em todos os âmbitos. Inclusive, eu tenho uma fala de Sócrates, no 5º século a.C., da Ana Lúcia Aranha, né, mais contemporânea, do Comênios, né, que é mais do século XVI,
E ambos concordam no mesmo espectro da educação, né? O Sócrates ele não acreditava que a educação se limitava a essa transmissão de informação, mas existia um compromisso da educação na formação desse indivíduo psicológico e desse indivíduo moral, né? A professora Ana Lúcia ela vai trabalhar que a educação ela desenvolve o indivíduo de forma integral. Ou seja, a educação se preocupa também na construção do caráter do ser humano. Então, É a base do Sócrates, né? A busca da virtude, né? Isso, a busca da virtude. Já o Comênios, que fez parte da comunidade lá dos morávios Sim. e etc., no século XVI. É um baita de um 17, teórico para pedagogia, né? Na didática magna, ele trabalha que o homem individualmente, de forma natural, já possui as virtudes dentro de si, mas como pequenas sementes, que precisam do quê para brotar? Da educação. Então, a educação seria um instrumento pelo qual essas sementes das virtudes desabrochariam na conduta, no caráter e na vida do indivíduo. Então, eu penso sim que a educação ela também educa no âmbito da psicologia, educa no âmbito da formação do caráter, educa no âmbito da formação intelectual. Perfeito. A gente vai correr aqui, que a gente tem mais temas aqui para elaborar, mas está ótimo aqui o programa. Não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu like, não deixe de enviar para os grupos de WhatsApp. Nós queremos que as pessoas vejam conteúdo. Um abraço ao nosso querido Ayrton Teixeira, que tem estado aqui, deixou a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a todos aí também. Amém, isso aí. amém. Temos mais um tema aqui, ó, política. É o próximo aí. Vamos na educação cristã. A gente fechou na educação de forma genérica, né? Entendi. Agora, e a educação cristã? Tá, vamos para essa, então. Eu penso que tem a educação cristã também. Sim. Então, educação / educação cristã. Porque temos a educação. Hoje, eu acho que no momento que nós estamos vivendo essa transição geracional, né, esse momento histórico de transição que nós vivenciamos, é muito importante destacar educação, vou criar um neologismo aqui, de educações. Não sei se existe essa expressão, mas assim, eu acho importante a gente distinguir o que é uma e o que é outra, né? Porque, de forma genérica, existe essa educação que está ali hoje querendo informar o indivíduo, né? Querendo informar. Informar do quê? Conteúdo, matemática, português, literatura, gramática, história, sociologia, filosofia, porque o currículo diz que ele precisa receber aquilo. Mas existe um comprometimento, de fato, com a formação integral do ser humano? E aí entra o contraste com a educação cristã, porque a educação cristã ela não está preocupada apenas com essa recepção do conteúdo informacional, matemática, como eu mencionei, mas ela quer saber se esse indivíduo está sendo transformado. E essa transformação ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Então, existe aí essa distinção, porque a educação cristã, a gente que fez Mackenzie, era um discurso sempre do Nicodemos, né? A questão da fala do ensino confessional, e hoje trabalhando lá no Colégio Batista também, o pilar da educação é a palavra de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele for mais velho, ele não se desviará deste caminho. Entenda? É do caminho. Que caminho? Os princípios, os valores, a cosmovisão, né? A maneira pela qual esse indivíduo vai enxergar a vida, o mundo e suas relações. Então, a gente tem um recorte muito profundo a se fazer quando se trata de uma educação confessional, porque ela não se limita só ao campo informacional, mas ela trabalha o indivíduo no aspecto psicológico e trabalha o indivíduo no aspecto espiritual. Porque, no fundo, no propósito último, no fim último da coisa, da educação cristã, é missiológico. É um trabalho de missão, é um trabalho de apresentar, no final de tudo, Cristo como única esperança para aquele indivíduo que está vivendo numa sociedade
transicional, numa geração em desmoronamento de costumes, de valores, de princípios, de ética, de niilismo frequente, Jesus ainda surge no meio de tudo isso como esperança latente no final dessa mensagem educacional. Então, e quando dá errado, professor? Quando dá errado, o importante é que a mensagem foi transmitida. Eu acho que o nosso papel é lançar a semente, né? O nosso papel é aplicar a semente, é plantar a semente, é molhar a semente, é regar a semente, mesmo que aquele indivíduo não vá produzir frutos dignos de arrependimento. Mas o nosso papel nunca será recuar ou esconder a nossa mão de lançar a semente. Então, todo indivíduo ele precisa, pelo menos, ter o privilégio de receber essa mensagem de esperança por meio da educação cristã. Então, eu penso que há uma diferença, uma distinção entre a educação... Até o final do programa a gente vai achar. O Samuel falando aqui sobre a questão da educação cristã e também na fala dele anterior, falando de Sócrates, né? E Sócrates ele atrela, né, a questão da virtude ao conhecimento, né? Então, se você tiver conhecimento, você automaticamente vai ser uma pessoa virtuosa. O ignorante, a pessoa que não tem conhecimento, vai ser uma pessoa tola, que vai fazer ações erradas, né? Vai tomar escolhas erradas, mas aquele que conhece, ele passa a fazer certo, né? Usando da própria racionalidade que o distingue dos animais. Exato. Né? Então, Sócrates ele trabalha muito essa questão, né? Enquanto o a animal, própria base que o Rousseau trabalha também, né? Enquanto o animal ele é guiado pelo instinto, o homem é guiado pela razão. Então, ele tem que usar a razão para ter uma ação virtuosa. Só que mais à frente, o Agostinho de Hipona, ele trabalha outra questão. Ele fala que não é suficiente o homem conhecer. Você pode conhecer o certo e o errado e ainda assim fazer o errado, né? Então precisa também da graça, intervenção divina. Então não basta só você ter conhecimento do certo e errado e você aprender aquilo de fato que é certo e errado. No final das contas você pode acabar errando mesmo tendo conhecimento. Então é algo a mais, né? Que é a questão da própria revelação do nosso Senhor Jesus Cristo que faz todo sentido e diferença na nossa sociedade. Ele está parecendo meio católico, né? Quando ele fala, né? Da graça e revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu vou parar de falar. Amém. Então, mas é exatamente isso, né? E a gente pode falar até sobre a questão mesmo de quantas pessoas educadas na nossa sociedade que fez aberração na história, né? Quando você para mesmo para analisar uma das piores atrocidades que aconteceu na nossa história, a Segunda Guerra Mundial mesmo, a perseguição aos judeus, milhares e milhares de pessoas foram mortas em câmara de gás. Quem fez as câmaras de gás? Foram pessoas educadas, estudiosas, entendeu? Engenheiros, pessoas que tinham formações acadêmicas, pessoas extremamente cultas, entende? Quem foi que articulou tudo aquilo para acabar com os judeus? Não foi só Adolf Hitler, mas foi pessoas com mentes ali educadas, que estavam na universidade, entende? Então, médicos, cientistas, enfim. Então, você volta, né, para a ideia do próprio Agostinho, que fala que não basta conhecer, não basta ter conhecimento do certo e do errado, né? Se não tiver uma intervenção de Deus para que você venha agir e fazer o que é certo, você vai... Tem que ter iluminação. Tem que ter iluminação, do Espírito Santo. Entende? 44 milhões de pessoas são muitas pessoas? Sim. A Segunda Guerra chegou a matar 44 milhões de pessoas. O comunismo nos seus governos matou mais de 110 milhões. E aí? Nossa. E ele diz que ele apregou uma ênfase de evolução e de uma sociedade em comum, mas ele mata pessoas, né? Então você pode ver que sempre atrás das teorias existe aquilo que o próprio Agostinho chama de cupidez humana, né? Que ela vai destruindo a sociedade, os valores, vai corrompendo o homem, né? Eu acho que é bem isso. Mas pode continuar com o seu pensamento aí, professor, tá muito bom. Sim. Né, nossa sociedade hoje mesmo, né? Quando nós falamos de educação, o que nós podemos perceber hoje? Né? Que existe um relativismo muito presente na nossa sociedade, né? Algo que já tentaram implantar até mesmo muito antes, né? Com certeza. O pessoal acha que o relativismo é coisa do século 20, 21, não é essa coisa do século 20 e 21, né? Mas entre os próprios clássicos, mesmo a filosofia clássica, você vai ter
filósofos que eram relativistas, né? Como, por exemplo, o próprio Protágoras, né? O Protágoras. Protágoras tem uma frase célebre dele que diz que o homem é a medida de todas as coisas, do universo, né? né? E ele defendia a ideia de que não existia nenhuma verdade absoluta, né? E eles se titulavam o quê? Mestres do saber. Então, eles eram mestres do saber e a pessoa tinha simplesmente que pagar para eles para defender aquilo que acreditava, independente se era certo ou se era né, errado. Né? Então, foi exatamente contra esses que o Sócrates vai combater também. Quando ele fala aquela frase, né? Só sei que nada sei, que algumas pessoas acabam atrelando a ideia de que Sócrates, de fato, não sabia absolutamente nada, mas muito pelo contrário, ele sabia. Né? Só que quanto mais ele sabia que não sabia. Entende? Então, ele reconhecia que era ignorante, né? Que a ignorância era papel fundamental para buscar o aprendizado. Entendeu? Combatendo exatamente as ideias do sufista, porque os sufistas falavam o quê? Que eles eram mestres, que eles conheciam e poderiam ensinar, né? E Sócrates não. Então Sócrates falava para eles que só o tolo pressupõe saber tudo, o sábio sabe que nada sabe, né? Então olha a diferença, né, entre os dois. E na nossa sociedade hoje o que nós podemos perceber que a ideia do relativismo está muito presente, né? Eles tentam trazer novamente as ideias desses sofistas, né? O próprio Protágoras mesmo, que falava que o homem é a medida de todas as coisas. E nós temos hoje um homem que se coloca, né, como medida de tudo. Né? Novamente o tolo pressupondo saber tudo. Né? O tolo que acha que sabe, mas não passa de um tolo. Né? A verdade tem que ser descoberta. Né? Você tem verdades absolutas. Né? Não é porque... Só fazendo aqui uma breve reflexão também. Não é porque eu não conheço a verdade que ela não existe. Com certeza. Entende? Com não é porque eu não conheço que ela não existe. Só que as pessoas são exatamente o oposto, né? Querendo destruir, né? Desconstruir tudo aquilo que o próprio cristianismo e a filosofia clássica influenciou tanto o Ocidente, né? Como também outras áreas aí. E hoje querem tentar uma desconstrução de tudo isso. Né? Tem uma pergunta aqui, professor, para vocês. Aos professores, vocês acham que o início precoce dos filhos em ambiente escolar contribui para uma terceirização da educação dos mesmos? Como pensa José Martins Filho? O Josué Lucas está perguntando para vocês. E aí, você responde? É uma necessidade na sociedade hoje. Né? Então você coloca, por exemplo, uma criança numa creche, né? Nesse sentido. Causalidade. Né? O pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, né? Principalmente se eles forem assalariados. Né? Como que um pai de família assalariado vai sustentar uma família com todas as questões de inflações, problemas econômicos que nós estamos vivendo? Então, há uma necessidade da mãe também trabalhar, né? E precisa, obviamente, colocar essa criança numa creche, em algum lugar para ir cuidando dela. Agora, a grande questão né, é a defasagem que essa criança pode ter, né, sem a atenção dos pais. Né? Porque o papel do pai e da mãe é fundamental na formação dessa criança, entende? Então, se eles não conseguirem canalizar atenção para eles, mesmo em meio a esse contexto, vai ter problema. Eu acho que o recorte Mas vem como uma necessidade, uma necessidade da pós-modernidade. Eu acho que o recorte é tentar entender aonde que está a responsabilidade da escola nessa formação e onde está o papel da família também, a responsabilidade da família. Escola não educa, escola ensina, escola informa, escola constrói, escola trabalha esses aspectos, né? Família educa. Né? Então, eu acho que a pergunta também ela é direcionada nesse ponto, porque existe uma preocupação com o ponto da terceirização da educação. Então, por isso que entra essa distinção. A palavra educação ela vem como essa representação de um sistema de formação. Mas existe um papel nesse processo de formação do indivíduo que é da família e que é da escola. Então, eu acho que a família precisa entender bem aonde ela coloca essa criança, né? E essa escola, será que ela desenvolve bem o seu papel enquanto instituição de formação do indivíduo? E aí é onde a gente lidar de frente com os problemas que estão atrelados à política. Né? Porque, por exemplo, hoje saiu uma matéria, eu acho que vocês viram, sobre o retorno da educação sexual nas escolas. Né? Gente,
Isso é complicadíssimo. Né? Eu não sei se a gente fala disso agora ou se a gente faz só uma pincelada, mas no meu ponto de vista, por mais que se prepare uma pessoa capacitada, formada intelectualmente, uma pessoa que tenha um repertório apropriado para isso, eu penso que educação sexual não é responsabilidade da escola. Eu penso que é papel da família, né? Até por conta de todos os quesitos que existem hoje, por exemplo, no ECA, Instituto, a cartilha lá da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que indica a pedofilia, por exemplo, como qualquer tipo de constrangimento que possa vir ao menor, né, de 14 anos, que é o vulnerável, e esse constrangimento não necessariamente precisa ser por meio de uma imagem, por meio de uma ação, mas sim por meio de uma indução reflexiva ao tópico, ao tema. Como que se fala de educação sexual para criança e para adolescente de até 14 anos, sem que a mente e a imaginação dessas crianças não reproduzam imagens sobre sexo, ou sobre órgão, ou sobre genitália, ou sobre alguma característica? É impossível. Então, aí você coloca tanto a criança como o ensinador em dois polos de preocupação, porque e se o adolescente diz que se sentiu constrangido em receber aquela informação do educador? O ECA vai proteger ele. E a lei e a política vai proteger o ensinador? Entende? Então, assim, é claro que vai ser uma pessoa capacitada para estar ali, mas será que aquela criança tem gestão, de fato, emocional, tem gestão psicológica, tem gestão para receber aquela informação sem que ela seja constrangida? A gente que trabalha em escola, vocês também, acompanham o cotidiano e sabe como que é delicado tocar em alguns assuntos dentro da sala de aula. Então, assim, eu penso que, por exemplo, esse não é um tema que é da responsabilidade da escola. Eu penso que pode existir uma fala de orientação quando surge a necessidade, mas eu não acho que isso tem que ser pauta. Eu não acho que isso tem que ser conteúdo programático letivo. Está fora do currículo, né? Está fora do currículo. É. Então, não sei, é um exemplo. Talvez eu esteja indo por uma linha, vocês pensem de outra forma, mas é o meu modo de pensar em relação a esse assunto, por exemplo, para a gente delimitar. No caso, em nenhuma né? faixa etária na escola? Não? Eu penso que é complicado quando se trata de criança e adolescente menor de 14 anos. Quando passa disso, existe sim a necessidade, em alguns momentos, de você falar sobre o assunto. Né? Quando surgem os problemas pontuais, por exemplo, namoro, dos 11, dos 12 anos, os adolescentes já começam a se gostar, começam a ter a curiosidade, a se descobrir, a se perceber, transformação física, metamorfose, mente, corpo, mudança, e a gente sabe como que funcionam os processos. Então, de alguma forma, em casa já começou um trabalho de educação. Né? Agora, e essa pessoa que vai ensinar? Quem é? Né? Com que propósito? Com que objetivo? E essa criança que vai receber essa informação, ela recebe de que forma? Né? Como que ela vai administrar? Né? Hoje, as pessoas falam assim, mas as crianças da atualidade elas são mais informadas do que Nero no período de Roma. Ok, mas elas não têm a gestão de administrar a informação que recebe. Então, eu penso que esse ponto da educação sexual propriamente dita, ela deve existir em termos de pontuar necessidades para algumas situações específicas. Mas um conteúdo que o aluno vai ali 50 minutos participar de uma aula só sobre aquele assunto semanalmente, com que objetivo? Né? Qual necessidade? Natanael está falando aqui. Ele entrou. Ele discorda da posição do Samuel. Ai, meu Jesus. Que a educação sexual deve, sim, ser parte da escola. Ela compete à escola. Ele diz porque o papel da educação não pode ser delegado à família. E compete à escola a formação física, intelectual e moral do indivíduo. Se a escola é falha, trata-se de outro problema. E aí, como tá isso?
Eu não vou responder o Natanael para a gente não, não ter que pedir perdão lá. Olha, Deixa o Willy. não, eu vou ser bem sucinto. Eu acredito que é o papel dos dois, tanto da escola como também dos pais, né? Só que eu discordo dele na questão de uma educação sexual infantil. Aí sim, né? Então, muito prematuro, eu realmente não concordo. Agora, a partir dos 15, 16, ou 17. até mesmo um pouquinho antes, o pré-adolescente já tem ali uma visão. Eu lembro também que não tinha aulas, eu não tive aulas específicas sobre isso, mas tinha professoras de biologia que tiravam dúvidas de alunos em sala de aula, né? Alunos escreviam no papelzinho algumas coisas lá, fazia leitura, né? Alguns meio tímidos, não sabia. Coisa maravilhosa. Né? E tinha isso, né? Lembrei do Marcão agora, o homem que não dormia. Isso aí é a questão da higiene que entra até no currículo de biologia, Sim, ciência. com certeza. Sim, mas né? tinha muitas coisas É a parte voltadas pra anatômica do sexualidade corpo. É a parte também, anatômica. Mas tinha muitas coisas voltadas também para sexualidade, sobre questão de masturbação, tudo, enfim. Né? Então, professores que tiravam dúvidas referente a isso. Né? Então, agora, eu acredito que tanto a escola como em casa deve sim ter esse preparo, só que não na questão infantil. Um pré-adolescente, eu acredito que pode sim. Né? Ter uma orientação, ensinar ali o jovem. Quando eu penso na orientação sexual e eu entendo que esse é o propósito, eu penso que Agora, o objetivo é direcionar. Isso. Agora, essa é a questão. Esse é o problema-chave, é o direcionamento. Por quê? Vai direcionar para onde essa criança? Essa né? que é a questão-chave, né? O que está por trás desse ensino? Né? Qual o viés, qual a ideologia que está por trás? Porque, por exemplo, eu tive alunos mesmo, eu estou falando de experiência como professor, eu tive alunos mesmo que não tinha relação, né, homoafetiva e foi, por exemplo, para o Hop Hari. Né? Foi para o Hop Hari, tentou ficar com uma menina, não conseguiu, aí ficou com o menino. Porque não conseguiu, não porque ele tinha afetividade por menino, né? E aí todos falam assim, professor, assim não vale, não pode, né? Assim é trapaça, assim é trapaça, né? Ele não queria voltar sem ter ficado com ninguém, entende? Então simplesmente para não voltar, né, mal visto pelos amiguinhos, que não ficou com ninguém, então ele ficou com um amigo, um menino, entendeu? Mas ele não gosta de menino, ele gosta de menina, entende? Então, se você entra um professor vem e orienta ele, você pode beijar menina e menina para descobrir quem você de fato gosta. É uma orientação errada. Eu vejo que é uma orientação errada. Então, eu tenho que ter, mas qual é o objetivo desse ensinamento, né? É realmente tirar dúvida ou embutir uma ideologia? Se for embutir uma ideologia, uma ideia, já que o adulto pressupõe estar certo, eu acho errado. Entende? Agora, só para tirar dúvida, para instruir de fato, né? Ajudar e não trazer confusão, atrapalhar ou desconstruir uma identidade que ele está se formando. Entende? Então, acho que tem que ser muito bem analisado e debatido esse tema. Eu acho que existe, sim, um propósito, sobretudo, de desconstrução. Tá? De desconstrução. E, por isso, a gente está fazendo a distinção entre educação genérica e educação cristã. Porque a educação cristã ela vai direcionar o adolescente no momento certo para suas inclinações sexuais no momento certo de sua vida. Então, a educação cristã vai formar aquele indivíduo em seu caráter, em seus valores, e vai direcionar ele, e vai dizer os prós e os contras. Ela não vai esconder a verdade, né? Mas no momento certo, se surgir antes, prematuro, pontualmente falando, você orienta. Isso eu estou falando de criança, isso eu estou falando de pré-adolescente, eu estou falando de vulnerável, de pessoas que as decisões são baseadas em seu sistema límbico, ou seja, nas emoções. Então, cada vez mais, essas tentativas de orientar sexualmente falando, a gente sabe qual que é, de fato, o propósito de se iniciar tão cedo uma orientação sexual nas escolas públicas. As escolas públicas, eu acredito que, nesse momento, precisariam de uma reestruturação em outros aspectos que já também, não né? funcionam. Se tudo que já está sendo feito lá... Eu fui professor da escola pública durante 7 anos. E durante 7 anos eu vivi do lado de dentro o que é a educação pública. E quem está me ouvindo que viveu educação pública sabe o que é. Então, dificilmente
os alunos conseguem fechar o currículo, ou se consegue transmitir. O próprio professor as salas né? superlotadas. Acho que não só o aluno, o próprio professor tem essa dificuldade de fechar o currículo. Né? O professor está cansado porque sala superlotada, 50, 60 alunos. Eu já dei aula em sala com 60 alunos e todo mundo conversando, mexendo no celular. Uma estação da luz. O professor não consegue transmitir o conteúdo, o conhecimento. Então, assim, precisa se pensar primeiro no que de fato é essencial para a escola, estruturar o que já não está acontecendo na escola da maneira correta, para que depois se introduza uma maneira de orientar ou direcionar. Mas orientar e direcionar quem? Crianças? De maneira nenhuma. Isso não é responsabilidade da escola. A responsabilidade da escola orientar sexualmente criança. É claro, como a gente falou aqui, de forma genérica, quando se entra em termos de biologia, ciência, você fala do corpo, você fala das mudanças, você fala da higiene, você fala de menstruação, você fala de parto, de masturbação, sobre o órgão, sobre terminações nervosas. Isso tudo é anatomia. Cabe. Agora, orientação. A expressão orientação me diz que orientar dizer um caminho. Então, assim, orientar sexualmente. Orientar para onde? Para quê? Por quê? Com que intuito? Então, existem mais questões a serem levantadas sobre isso do que simplesmente, vamos ter orientação sexual na escola. Tudo bem, vamos ter, mas para quê? Para quem? Quem que vai fazer isso? Entende? Então, esse é o meu ponto de vista. Natanael. Eu acho que eu tenho uma adenda aqui para o Natanael. O Wesley e o Whitefield, né? Whitefield, não concordavam em tudo também. Por exemplo, o artigo 227 da Constituição, ele diz que determina a família o dever de sociedade e também está assegurada à criança a proteção debaixo da família. Então, assim, o currículo escolar e sua formação do indivíduo, ela direciona o indivíduo para a prática, tanto porque a educação no currículo escolar ela tem duas funções, não é? Que a gente sempre aprende na área da pedagogia, habilidade e competência. Isso. Né? Isso. A orientação sexual ela precisa ser vista em que questão? Ela vai dar uma habilidade. Qual habilidade? Para qual competência? Porque eu estou induzindo a pessoa, eu estou conduzindo a pessoa, eu estou direcionando a pessoa. Então, seguindo nessa premissa, já se torna ilegal porque nada pode sobrepor a Constituição no direito de família. Então, essa parte moral da criança, no que diz respeito à sua orientação sexual, constitucionalmente é da família. Não da escola, não do Estado. Constitucionalmente. Segundo, num ponto mais avante, a gente tem a questão do tutor legal. E o tutor legal, ele tem que primar e também tem que privar a criança do que a Constituição bate no artigo 5, que é o direito individual. E o direito individual, aí você tem todos os seus teóricos possíveis que você quiser. A criança não pode ser influenciada pelos pais, na sua religião, na sua orientação sexual, como Rousseau. A criança é tablatura branca, onde ela não pode ser inscrita, como diz o John Locke. Aí tem todos os teóricos possíveis, né? Mas são só teorias. Quando a gente pega o ponto de tutoria da criança, quem é responsável por ela diz o que quer dela, o que não quer para ela. Então, assim, o artigo 227 da Constituição, ele abriga a criança debaixo dessa questão. Ela não pode ser doutrinada, ela não pode ser orientada, ela não pode ser direcionada, a não ser que o tutor legal permita. Isso é constitucional. E tudo que não for obediente a esta cláusula, que no caso é um artigo da Constituição, é um crime federal. E aí a gente vai num ponto além. Nós estamos falando de um governo intervencionista. Intervencionista em quê e no quê? Na vida do cidadão. Então, assim, o Estado ele quer fazer parte de todos os aspectos de sua vida, cara. É economia, é familiar, é ética, é moral, é educacional. Por isso, o interesse de uma orientação sexual. Porque essa intervenção, ele não quer deixar você fazer o seu papel de pai. Ele quer pôr o dedo lá. Ele quer pôr o dedo e ele quer te induzir a fazer o que... Porque isso aqui, cara, não tem como a gente não fugir da hegemonia de Gramsci. Não tem como a gente não fugir. Antônio Gramsci? Antônio Gramsci, italiano, da época da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, como que uma classe domina sobre a outra? É só pela coação? Não.
É pela cultura, Pela cultura. é pelas leis, Pela cultura. é pelo Estado, é pela formação. Como que os donos de engenho, vamos pensar assim, construíam uma ideia que os escravos não precisavam tomar tanto banho, colocando eles para dormir na pocilga, do lado do chiqueiro, do lado da lama, do lixo, dos porcos. Porque lá, naquela realidade do mau cheiro, da sujeira, ele fala, eu vou tomar banho para quê? Então se constrói a ideia da desnecessidade. Não sei se existem essas palavras. Ah, vai embora. Se não existir, gente, é um neologismo, tá? Estou criando aqui agora. Então assim, para que água? Se o meu trabalho e a minha vida já é sujeira. Então, assim, vai se construindo a ideia até se normatizar. O que é que Lewis trabalha em Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz? Ele trabalha o seguinte, não vamos deixar esse indivíduo pensar. Vamos, pelo contrário, encher ele de questões contraditórias, àquilo que ele acredita, e em nome da tolerância, ele vai aceitar. Só que, aos poucos, aquilo vai sendo internalizado e vai se tornando verdade. E aí, cara, aqui a gente tem um leque de situações que a gente poderia abranger, tá? Uma das questões é o pronome neutro. Todo mundo sabe que a nossa língua vem do latim. Sim. Todo mundo sabe que nossa língua vem do latim. E o plural já corresponde ao neutro. Então, assim, o todos já abrange todos. O todas já abrange todas. Não precisa de um todes para abranger todos, porque já tem um pronome neutro, que é o plural. Então, assim, por que vem isso? Porque você vai se sentindo, em nome da tolerância, obrigado a se comprometer daquela forma, tratar daquela forma, falar daquela forma. E aí chega um momento que aquilo na sua mente já é verdade. Eu não posso deixar de não falar assim, porque... Mas está errado gramaticalmente. Mas a lei está dizendo que é o certo. Então, você vai a favor do que é errado, em nome da tolerância, e aquilo se torna uma verdade estabelecida dentro de você. Então, eu não consigo desvincular tudo isso de um conceito de hegemonia cultural. Não consigo. De uma dominação psicológica. Uma dominação na mente, da cultura, da arte, da família, de tudo. O objetivo é esse, é introjetar uma nova cultura. Uma nova cultura. Uma nova cultura. E querendo falar também... normatizar. Né? Um aspecto geral, isso é base da Revolução Sexual de 70, né? Quando o cristianismo tinha o seu nicho mais conservador, e aí vieram os grandes teóricos de Colômbia, né? O próprio Marcuse, na releitura do Freud, e ele queria aplicar essa ideia de que aquela frase que é a que mais pega dele, né? Faça sexo, mas não faça guerra, né? Porque a própria União Soviética, se você lê no Livro Negro do Comunismo, que é aquele pela editora Harvard, ele conta que na União Soviética, em seus primeiros 10 anos, haviam-se mais abortos do que pessoas que nasciam. Por quê? Porque a ideia de castidade ela foi quebrada. Porque eles queriam ter a ideia de que o corpo é livre. Faça uso dele da maneira que quiser. Tanto que os hippies, quando criam a ideia do Carpe Diem, eles têm essa ideia, né? Proibido. É o seu dia, né? Faça o que você quiser. É o seu corpo. São as suas regras. Faça com ele o que você quiser. É a sua cabeça. Pense da maneira que você quiser. Não é um padre, não é um pastor, não é uma igreja que vai colocar sobre você a imposição de um pensamento. Então, assim, hoje eu acho que a gente também vem levando a essa tônica. Porque eu penso assim, não sei se vocês já leram o livro do Pascal Bernardin, O Maquiavel Pedagogo. E o Bernardin ele dá uma ideia bem legal de uma tese que existe, que ele chama porta na cara. E o que seria a porta na cara? Imagine você assim. Conheço torta na cara. Olha só, eu vou lá na sua casa, Willy, aí eu falo assim, Willy, deixa eu colocar um outdoor de 10 metros aqui com a marca da minha empresa na porta da sua casa? Qual é a sua primeira resposta? Não. Não. E se eu chegar depois falando assim, tá, Willy, mas então deixa eu colocar um de 3? Pensar, né? Tá, Willy, então deixa eu colocar um de 1? Quem sabe? Vai trabalhando. Essa é a ideia. Mas você vai o intuito era sempre o primeiro. Era sempre o porque a ideia é o quê? É progressivamente ganhando espaço e fazendo agenda. É isso mesmo. Então, assim, isso vai cada vez mais ganhando legalidade ao ponto que se torna judicialmente
também ávido, bom, legal, lícito. Então, você vai vendo que cada vez mais ele vai se tornando aceito. Então, a ideia não é o que acontece agora. A ideia é o que acontece a longo prazo. Beleza, hoje a orientação sexual ela é apenas de cunho a dizer que a anatomia do corpo da criança ela é daquele modelo. Daqui a pouco, isso vai abrindo brechas e mais brechas. O Hegel, ele tem sempre essa ideia na sua tese, né? Tudo vai ser criado como uma tese. Depois vai virar uma síntese e até criar uma antítese. É infinito. E depois as críticas ficam infinitas a ponto de criarem blocos. Isso vai ser infinito. Então, hoje, tudo bem. Começa com uma orientação simples de dizer como é o corpo da criança, como ela se toca, como ela toca outra criança. Amanhã entenda uma coisa. Também tem outro ponto. O quê? Existe uma genética diferente, que forma uma pessoa com um corpo diferente, que ela se comporta com um sexo diferente. Mas também, sexualmente, existe um gosto diferente, e o que ela achar que ela é realmente aquilo. Então, eu acho que é uma agenda que progressivamente vai construir um pensamento ao ponto de ser fixado. É uma placa gigantesca hoje, mas que ao longo prazo ela vai sendo encaixada, né? É isso mesmo. Com discurso, é uma narrativa. Até que todos pensem. A tua fala já é agressiva para algumas pessoas, né? Parar pra analisar. A minha também. Muito. Eu tô com medo de ir agressiva. pra casa. Eu espero que não tenham visto a placa do carro. Tem uma fala aqui do Samuel. Samuel, te espero na porta do estúdio. Mas eu quero deixar claro que eu não sou a favor também desse ensino, orientação sexual para criança. Eu não sou a favor, viu? Sou contra isso. Sim. Né? Que fique bem claro. Agora, realmente, o que nós podemos ver, não só na questão da educação, como em tudo, arte, tudo, é a ideia de difundir uma pauta, né? Uma ideia, né? Homossexualismo, feminismo, né? Querendo desconstruir toda a ideia do patriarcado, né? Que é esse grande monstro da nossa sociedade, né? Que eles tentam fazer isso. E algumas pessoas falam assim, mas como que vai influenciar? Isso não é verdade, não é. Tem algumas pessoas que desacreditam disso, né? Só que se você parar para analisar, né? A indústria cultural pode fazer você comprar algo que você não quer. Entendeu? Agora imagine você mudar o seu... fala de esquerda terrível, hein? Imagine você mudar o comportamento, né? Mudar o comportamento também é possível. Não, o próprio Adorno falava isso, né? O Adorno falava isso, que eles podem fazer você ter desejo para comprar algo antes daquele produto ser lançado. Então, né? Assim, aí, se você pode, né? A gente pode pegar aqui alguns exemplos mesmo. Você sabe como se chama isso hoje, né? Instagram, né? Instagram. Você tá rolando nele lá. Você falou, nossa, que vontade de comer uma coxinha, aparece lá ragaço. Então, se isso pode desenvolver o desejo de comprar um objeto, algo que você nem queria, nem estava pensando, agora imagine de fazer, imagine o comportamento. E aí você pode ver isso, por exemplo, em filmes, né, minisséries, em tudo você tem essas pautas. Então vai construindo ali a mentalidade do indivíduo. Nós estamos construindo hoje uma geração caracterizada por uma verdade subjetiva, que é desse pluralismo, relativismo, que é baseado no sentir. Então, o que se considera é o que sente, né? Então, faz todo sentido com o que o Willy está falando. Inclusive, entrando inclusive no contexto do nazismo, as pessoas se perguntam, mas como que as pessoas, concordavam com Hitler, né? Mas Hitler foi eleito presidente pela Alemanha, mas primeiro ele construiu a ideia de que, de fato, os judeus estavam tirando deles... A ideologia, né? A superioridade da raça ariana. A superioridade da raça. Então, assim, o Hitler construiu neles o sentimento de que, de fato, era uma verdade. Eles começaram a agir como tal. Tanto que na Banalidade do Mal, de Hannah Arendt, né? Ela, ou na Banalidade não, no julgamento do Eichmann, né? Do Eichmann, que ela trabalha... essa questão da banalidade do mal, que ela diz o seguinte, o cara que tinha acabado de queimar centenas de crianças nos campos de concentrações, ele vai para casa, ele senta à mesa junto com o filho, com filha, com a esposa e almoça como se tudo fosse normal. Então, assim, é ideologia. Foi construído, o cara começou a praticar aquilo como se fosse normal. Então, a tentativa sempre é a normatização. Isso mesmo. Mas para chegar até a normatização tem um processo de construção, né?
Paulo lidou com isso se a gente... E essa é a grande base do Marx, né? É. O Marx dizia que a ideologia é que move as massas, né? Exatamente. Então, essa grande questão que ele coloca, e que toda a base, seja a esquerda mais clássica para o comunismo, seja a base para o socialismo utópico que ele criticou, que era o francês, ou seja a base para o neomarxismo, que é o frankfurtiano, né? Então, assim, todas essas bases seguem sempre a ideologia, né? Uns vão para a utopia, ao ponto que não conseguem viver, que é o caso do Pol Pot, por exemplo, lá no Vietnã. O cara querendo criar um mundo cheio de prazeres e de alegria. Eu não sei se vocês viram também, o Butão, por exemplo. O rei do Butão diz que o Butão é o país mais feliz do mundo. E segundo uma estimativa de uma pesquisa interna que ele fez. Mas em que aspecto se o Butão é um dos países mais miseráveis do mundo? Sim. Então, cada vez mais a ideologia é o que forma o pensamento social e projeta o seu futuro. Nesse mesmo viés, nós podemos perceber que é muito difundida a ideia de que o Ocidente vive sob uma pressão. Sobre uma opressão, melhor dizendo, uma opressão. Né? E aí se fala-se tanto que o Brasil mesmo, né, é um país muito homofóbico. Tem países no Oriente que é crime. Você, né, pagar com sua vida. Se você tiver uma relação com a Copa do Catar mostrou isso. Então, né? Então você, né, essa ideia de que o Ocidente é um monstro, né, que você não tem liberdade para nada. Nossa, aqui é uma maravilha comparada a própria China, Cuba, são países que não aceitam a homossexualidade. A Rússia é um país de esquerda e a homossexualidade é crime. Isso. E aí? Como que a gente interpreta isso? Então, assim, não é o Bolsonaro o problema, não é a direita o problema do mundo. É a maneira que a ideologia foi formada. Isso. Independente de quem batizou ela, seja o Platão, seja o Marx, seja quem for, né? Vamos. Ideologia nesse sentido de falseamento da verdade, né? Tem um termo que o pessoal, que o pessoal utiliza, assim, é mais provocativo. Tem um termo que o pessoal utiliza para se tratar a massa quando ela é movida por uma ideologia e ela age por uma causa sem de fato saber os princípios, né, pelo qual age. É o idiota útil, né? E essa palavra idiota, ela vem do grego. As pessoas hoje usam de forma pejorativa. Tipo assim, seu idiota. Sim. Eles não sabem o que está dizendo. Porque o idiota, quem era? Era aquela pessoa que tinha um poder político na Grécia, mas ela preferia abrir mão dele. Então, ela não tomava a decisão política que lhe cabia e deixava nas mãos de outras pessoas. Então, essa pessoa era um idiota. Porque ela tinha o poder, mas não usava. Então, hoje, quando se fala do idiota útil, não é de forma pejorativa, dizendo que alguém é burro. Ou que alguém... Não é esse o contexto, mas as pessoas sempre entendem assim essa expressão. Mas é de dizer o seguinte, você não está percebendo, cara, que você está contribuindo para algo que você não entendeu ainda onde vai chegar. Eu acho que o Samuel tá lendo Olavo. Tudo que ele acabou de falar é o mínimo que você precisa para não ser um idiota. Eu não li, nunca li nenhum livro dele. Mas não tem problema, tá? você lê, tá? E também não teria problema nenhum. Já li, desculpa, mas já li Marx, cara. A gente precisa conhecer... Em vias de regra, não é um mal teórico. Não, é um excelente filósofo. É uma má interpretação, né? Isso. É um excelente filósofo, inclusive um pensador. Só que tem palavrões também no livro. Assim também como já li Nietzsche, né? Se fosse para quem fez essa separação, né? Essa segregação de literatura foi nazismo, foi a Inquisição e tal. Hoje, graças a Deus, não, mas hoje a gente lê para ganhar conhecimento e informação. Então, já li Marx como filósofo, tenho o Capital, Nietzsche, então assim... Simone de Beauvoir. Beauvoir, é uma maravilha. Sartre, Foucault... O homem está condenado a ser livre. Kierkegaard não, Kierkegaard é bom. Mas o Schopenhauer, né? Schopenhauer. Então, assim, eu não tenho problema nenhum contra eles. Eu penso que a grande questão está na maneira como as pessoas lutam por algo que elas não se esforçam um mínimo para conhecer de fato a motivação, mas vai como massa de manobra em busca de um objetivo que elas não sabem onde vai chegar. A gente que está com a lanterna na floresta, a gente vê mais. É a falta de reflexão, né? É, a falta da reflexão. Quem está com uma velinha ali dentro da floresta, só está enxergando aqui, ó. Mas quem está com uma lanterna ou com um lampião, você está vendo os matos à volta. Esse é o mito da caverna, né? Então, assim, às vezes a gente fala, o pessoal acha que a gente quer
doutrinar, convencer. Não tem um propósito de vida em doutrinar ninguém. Mas assim, o meu propósito é te transmitir o que eu sei. E o que eu sei é, cara, isso vai dar pau. Vai mesmo. Vai dar problema. Vai bater a nave. Não, uma visão mais teológica, cara, isso vai dar inferno. Vai dar inferno. É nesse sentido. Mas as pessoas sempre vão interpretar que a gente está tentando manipular, distorcer, fazer desserviço e etc. Não, gente, é honestidade. É honestidade a partir daquilo que você leu, que você estuda, que você vê, que você tem que ir nas raízes do negócio, sabe? Na essência, no clássico da leitura, de quem de fato escreveu. Porque o que a gente recebe hoje em casa, de informação, talvez no celular, isso aí foi lá de trás, e você tem que ir na profundidade do que foi escrito, para você entender como isso vem sendo retransmitido com suas adaptações. Igual a ideia de revolução sexual vem desde 1930. 1930 que eles estão tentando aí mudar toda a ideia, né, de que tem que ter uma construção de que você pode ter total liberdade, né? É o que difunde muitos hoje. Seu corpo, suas regras, né? Meu corpo, minhas regras. É o que é difundido hoje. Eu quero perguntar uma coisa aqui para vocês. Entrando na política sem querer, né? Já tá em tudo aqui. Eu já nem sei mais onde a gente tá. A gente tá perdido. Eu quero pedir para você que está aqui com a gente, curta esse vídeo, compartilhe para a galera, envie nos grupos do WhatsApp, nos ajude, por gentileza. Deixe o seu comentário, diga de onde você está falando com a gente. Nós queremos te conhecer. Enviar um abraço aí para você, tá certo? Não fure os pneus do meu carro. Não fure. O Nathanael está dizendo aqui, ó, te espero na saída. O que a gente não resolve na questão do debate, a gente resolve na porrada. Entendi. Vamos lá. Tem um ponto aqui interessante para vocês, ó. Então vamos lá. Falou que Rússia não é país de esquerda, ele vai te pegar. Ah, não. Aí tá difícil. Um país que é governado por um presidente que nunca sai do poder é o quê? É o quê, né? É o quê? Será que é ditadura? Não, democracia. Hoje é o que eu sinto, não é o que eu penso. É diferente. Ideologia de gênero. Vamos lá. Ó, uma questão aqui. Analisar questões políticas contemporâneas à luz de princípios teológicos. Como que a gente faz isso? Porque a teologia precisa dialogar com a sociedade. Como que a gente faz uma teologia política? Porque hoje, acho que é o Pedro Dulce, né? Dulce ou Gussi? Pedro Dulce. Dulce, ele trabalha muito a ideia de teologia pública, né? E nunca foi tão falado como depois do período Bolsonaro. Na minha ideia, né? Eu vou falar para vocês aqui um pensamento que eu tenho. Para mim, o Bolsonaro foi extremamente prejudicial para a igreja, né? Porque hoje a gente, depois desse engajamento pela campanha de uma personagem política, nós acabamos perdendo nossa moral social de pregar o evangelho. Porque hoje fica assim, você é um fascista. Vai lá atrás do Bolsonaro. Estigmatizou. Acabou trazendo pra gente uma desvalorização. E aí eu pergunto para vocês, olhando a sociedade hoje, né, dentro das questões que nós temos aqui, né, desafios éticos, como que a gente faz uma análise teológica? Porque a gente precisa trazer um resgate, uma leitura talvez histórica, né, do que os nossos grandes teóricos cristãos eles criticaram ao longo da história. O que a gente pode falar acerca de uma leitura bíblica? Aí eu queria que vocês respondessem. A gente tem todos esses problemas que nós estamos envolvendo hoje, né? As pautas que estão indo por uma agenda inclusiva, que é uma própria pregação da ONU, isso é imposto. Não sei se vocês sabem, vocês podem entrar lá depois na Agenda 2030, aquela que a ONU formulou em 2015. A ONU diz que as produtoras de cinema que não incluírem um personagem inclusivo no seu roteiro, elas não receberão os seus repasses para fazer as suas produções. E aí como que a gente fica, né? Diante dessa questão? Porque assim, o filme Deus Não Está Morto, ele não vai ter um personagem, né, inclusivo. E aí como que a gente faz? Só se ele for liberto. E aí, ou não, se ele passar por um processo de conversão dentro do filme. Como que a gente trabalha esses problemas na sociedade? O Alistair Mangram, né? Mangram, que fala. Ele acredita que a teologia deve ter uma participação pública para ser um tipo de bússola, né? Um tipo de termômetro nas questões morais e ética, né? Lembrando que ética é o que é bom ou o que é mal, e moral é o que é certo e o que é errado, né? Aquela dúvida crucial. Sim. O que é ética, o que é moral? É a mesma coisa, tal. Ethos em grego, depois transliterado para o latim, viram mores, tal. Mas a ética e a moral atuam em campos diferentes, né? A ética sempre buscando aquilo que é bom ou mal. E a moral sempre buscando aquilo que é certo, que é errado. Então,
Ele acredita que a teologia precisa sim fazer parte desses debates públicos para servir como um termômetro, uma bússola para direcionar exatamente essas questões que estão entrelaçadas naquilo que é moral, naquilo que é ético dentro de uma sociedade. Então, o cristão ele tem que ter uma participação pública. A grande questão é que nós, publicamente falando, demoramos muito para ter essa participação. Eu discordo um pouco do Leandro quando ele falou que o Bolsonaro... Falou aqui na mesa, assim. Pode falar. O Bolsonaro fez mal para a igreja. Né? Eu acredito que Você saiu aí com a bandeirinha, foi na porta do quartel, né? Não, rapaz, que isso? Ele não ia deixar as meninas sozinhas em casa, não. Mas eu acredito que ele lançou luz aquilo que ia acontecer, entende? E ele desperta também muitos cristãos a se envolver com a política, com isso. E eu acho teve uma repercussão nesse sentido. Teve uma repercussão muito grande. E isso não é negativo para a igreja, é positivo. Porque, querendo ou não, a igreja está vendo o que está acontecendo. E ele lançou luz. Ele, é isso que está acontecendo. Se não seria fosse ele agora, um profeta? Não. Se não fosse agora, seria depois. Só se for naquela ideia, então, que é o cara do Max Weber? É o profeta que delata o sacerdote? O que a igreja tem que fazer, como eu estou falando da igreja como instituição, né, tem que colocar cada vez mais pessoas que venham representar eles na política. Entende? Pessoas que venham defender. Porque senão, quando acontecer alguma coisa aí, quem vai defender? Né? Eu estou falando uma questão mais empírica, né? Porque se a gente parar para analisar, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Voltando para a questão da Segunda Guerra Mundial. Você tinha judeus extremamente ricos, poderosos. Né? Você tinha médicos, advogados, tinha engenheiros, você tinha pessoas com classe alta, tudo, mas não tinha ninguém. Você está pegado no nazismo hoje. Mas não tinha ninguém que representava eles na política. Não tinha gente em partidos políticos. Então, quando o nazismo tomou força, eles ficaram vulneráveis. Da mesma forma, se nós, como instituição, tivermos focado só nas questões da própria igreja instituição e não vinculado com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, política, educação. Congresso, educação, né, querendo colocar representantes lá, vai perder. Vai perder, vai ser um grande problema. Então, eu acredito que os nossos líderes, as lideranças eclesiásticas, têm que se atentar para isso. Né? Incentivar professores, pessoas a ser professores, a estar atuando também na área de ensino. Achei que era tatuando. Atuando também na área de ensino. Incentivando na política também, sendo deputados, né? Senadores. E trabalhando, né? É nesse sentido. Deixa eu só dar a esquerda não trabalha dessa forma. Que eu acho que o Willi, eu não devo ter me expressado bem, e aí acho que ele entendeu que eu falei direto do Bolsonaro. Não, estou falando do bolsonarismo na campanha política. As igrejas levarem o Bolsonaro para cima do altar, as igrejas saírem em defesa do Bolsonaro na rua. A igreja, sim, ela vai defender alguém que defende as suas pautas. Ela defende quem defende as pautas. Isso é hábil, isso é louvável. A igreja só não vai fazer campanha política para as pessoas na rua ao ponto que a igreja ela converte ou ela exclui? Qual é o papel dela? Porque assim, eu vou excluir você porque você pensa diferente. Eu vou excluir você porque você é de esquerda. Isso não pode existir na igreja. E isso houve em várias igrejas. Então assim, eu acho que o Bolsonaro, ele trouxe um ponto em que falavam assim, a esquerda ela tem uma grande estratégia. Ela divide todo mundo para depois ela oprimir. Porque se todo mundo tiver dividido, aí a força espalhou-se, né? E aí vocês não têm mais a união e não conseguem mais lutar. O Bolsonaro fez isso com o nosso povo. Ele fez isso internamente com as nossas igrejas. E aí os pastores acabaram esquecendo que o evangelho, ele acolhe. Ele ouviu, o Samuel falou aqui no começo, o evangelho é a didática do ouvir, né? Você, às vezes, ensina ouvindo também. Não é questão de aprender ouvindo, é ensinar ouvindo. E faltou isso para os pastores. Porque o contraditório, ele traz para a gente uma projeção de marketing, não do evangelho. Por quê? O contraditório, ele traz a ideia sempre do mito do herói, que é aquela jornada que você usa no marketing, que sempre tem um vilão, um problema surgindo, a gente tem que derrotar ele. E se a gente não derrotar ele, no final ele vem. Aí depois tem a grande batalha em que no último momento o herói vence. Nessa vez você viu que saiu errado? Mesmo tendo um exército aliado trabalhando em torno. É aquela coisa que a Camila Barros falou na live do Nicolas. Se Deus trazer justiça na terra, a igreja também vai passar junto, pai.
ela vai tomar cacetada tanto quanto o ímpio. Tem uma frase do Calvino, né? Quando Deus quer julgar uma nação, ele põe um líder ímpio para governar ela. Uhum. Então, assim, talvez estejamos caminhando para um juízo de Deus à nação diante dessa fala. Falando por mim, minha região, minha igreja, nós tivemos instrução, graças a Deus fomos bem instruídos. Os nossos irmãos, não houve nenhuma fala no sentido de segregar ou de disciplinar, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. O pastor é um homem de Deus, é um pastor que prega a palavra, que tem princípios, tem ética. E sempre nós fomos instruídos de que forma? Gente, falando de cristão, de fé, de pontos essenciais, o que mais se parece com o que a gente crer? Não é este? Então, nós vamos nele. Então, mas isso é uma fala mais de forma indireta, não uma fala impositiva. Então, eu também penso assim, que nesse caso a igreja ela se posiciona dessa forma, ela vai no sentido daquele que mais fala o que a palavra de Deus defende. E aí a gente pode até pensar em Romanos 13, Romanos 14, que Paulo diretamente fala sobre esse respeito às autoridades e a nossa responsabilidade enquanto pessoas públicas, cidadãos em questão às leis, né? Desde que isso não... A gente tem que sempre ir em direção àquilo que case com os princípios da palavra de Deus. Então, nesse aspecto de escolher o lado correto ali, que mais fale com a igreja, mais fale com a doutrina, foi positivo, né? Aqui com certeza. Eu acho que despertou essa qualidade. Vamos nos posicionar. Que é o papel que o Olavo vinha fazendo. Né? Eu acho que, às vezes, uma vez eu até falei com o Samuel, e o Samuel nunca leu o Olavo. Aí eu falei para ele, cara, o Olavo é fantástico. O Olavo é fantástico. Você sabe o que é o Olavo de Carvalho? Você já leu? Já. O Olavo é Agostinho de Hipona, total. Uhum. Ele é uma reinterpretação do Agostinho no viés político. É isso que é o Olavo, né? E pra mim o Olavo é um cara... Então, assim, trazer morreu, a luz, né? Ele morreu né? ano passado? Morreu ano passado, grande mestre. Inclusive, Ou foi esse ano? Foi ano passado? Foi ano passado, ano passado, inclusive, né, o Josué tá aqui, a gente tá fazendo um projeto de lei lá para colocar o nome de um posto de saúde Olavo de Carvalho, lá em Tupéva. Então aí, Olavão, onde você esteja aí, vai arrumar Mas assim, só em relação a isso, Paulo ele define o papel. E assim, nós vimos também essa chama desse posicionamento da igreja. E nesse aspecto é positivo, porque a igreja entende a necessidade dela se posicionar além dos muros da igreja. Vamos nos posicionar, vamos orientar. Aí entra o papel da orientação, do direcionamento, da instrução. E aí faz quem quer, né? Segue quem quer. Mas esse aqui é a melhor opção nesse sentido. Porque, além disso, nós entendemos ali que Paulo coloca o quesito da obediência às autoridades, né? A questão intercessória pelas autoridades e a participação direta no processo político. Tanto que nós temos essa participação pública. A gente paga imposto, a gente paga IPVA, a gente paga pedágio, a gente paga taxação, a gente paga cartão de crédito, a gente paga aluguel, a gente paga carro, a gente paga tudo. E a gente também participa, né, das decisões públicas. Então, eu acho que houve um estímulo positivo, né, do cristão se posicionar. Olha, gente, se vocês não usaram o poder que está na mão de vocês, que é o poder das urnas, vocês podem entregar, sim, o governo na mão de uma pessoa ímpia. E vamos caracterizar, né, a gente consegue diferenciar. Então, por mais que tenha existido esse choque todo e tenha existido aí essa estigmatização de alguns, mas a gente sabe também que a gente vive num momento de polarização, cara. Polarização. Você não pode falar nada que aquilo se potencializa e volta contra você de uma forma muito negativa. Então, hoje, para se criar o ódio, para se nutrir essa cultura de ódio, você não precisa nem dizer que votou no Bolsonaro, é só você defender coisas distintas. Então, que é exatamente a questão que eu falei sobre a ideia da liberdade de expressão, que as pessoas não querem. Então, assim, essa é a minha leitura sobre a participação dele, a questão
de forma pessoal minha observação, mas cada uma aqui tem a sua própria observação Ano também. que vem tem campanha eleitoral, tá bom? Aleluia. Então aqui, gente, tem mais um tema aqui, ó. A gente tem muitas questões éticas, né, que surgem aí dentro da sociedade. E diante disso, a gente tem o relativismo. E ele é um grande problema hoje na sociedade. Como nós pregamos uma verdade absoluta diante de uma sociedade pluralista e que muitas vezes é relativista, né? E até, igual o Samuel falou, subjetivista, né? Como? Como a gente vai pregar nossa ética, falar da nossa ética? Eu vejo a igreja como um mecanismo de difundir essas verdades, né? Então, como por exemplo, né, algumas pessoas podem até mesmo não dar muito crédito com a escola bíblica, por exemplo. Uhum. Algumas pessoas podem desvalorizar a escola bíblica, mas eu acredito que na escola bíblica você está formando pessoas ali, né? E pessoas que vão em oposição a tudo que está sendo difundido na nossa sociedade hoje, que é exatamente esse relativismo. Então, da mesma forma que eles estão batendo pesado, utilizando todos os mecanismos, a igreja também tem que bater pesado, investir nas crianças, principalmente que vai ser principalmente as crianças que vai ser os pastores futuramente, pastores missionários, né? E vão formar famílias e segundo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Eu acho que Você falou que é muito católico isso? Mas enfim, eu falei pra brincar. E é exatamente isso. Eu acredito que a escola bíblica, que é uma coisa que algumas pessoas até desvalorizam, né? Eu acho que é muito importante na igreja. Essencial. É essencial para a formação. Né? Onde você tem ali diversas classes, onde você trabalha. Você pode também trabalhar uma pauta e contra uma pauta que está sendo, né, sendo ensinada hoje, como por exemplo nesses últimos trimestres, né, os ensinamentos da escola bíblica eu achei fantástico, né, que foi exatamente contra, por exemplo, as sutilezas do diabo, né, que vem com todas essas questões do próprio relativismo mesmo, né? Ou a questão também do relacionamento, né? Fala sobre a questão também de zelar pelo próprio casamento, né? Que o casamento tem que ser indissolúvel, enfim. Então, essas questões têm que ser ensinadas pela igreja. Então, eu vejo a igreja como... Ele está trabalhando na CPAD. Então eu vejo a igreja como... Eu vejo a igreja como oposição até o último, referente às coisas que estão acontecendo. Então, né, o próprio Jesus Cristo disse que nós somos luz, né, para esse mundo de trevas. Então somos luz. E é isso que eu vejo. A igreja até o último vai ser luz. Vai ser luz e vai ser por meio dela que a gente vai ser oposição para esse mundo pecaminoso. Eu pego uma fala do Martin Lloyd-Jones, né, que ele diz que nesses últimos dias a igreja precisa manter a sua mensagem precisa. É até uma redundância, mas a igreja precisa manter a sua mensagem, precisa de precisão e clara. Pregar Jesus, o crucificado, sem abrir mão disso, né? Mas vai chegar uma hora que vai chocar, mas vai chocar mesmo, né? E a gente não tem exemplos apenas atuais, mas a gente tem exemplos bíblicos. O caso dos 3 amigos de Daniel é um caso muito clássico. Criou-se uma lei que obrigava judeu e a todos que estavam ali se curvar diante de uma estátua. Lei. Tinha judeu ali, junto com eles? Vários. Que tinham recebido da mesma informação, do mesmo ensino, do mesmo princípio. Mas diante da lei criada para normatizar aquela ação do culto à estátua, todos se curvaram, mas 3 se posicionaram. Então a igreja precisa assumir essa postura independente se trate de um relativismo, de um pluralismo, de uma ditadura, de uma autocracia, do que seja, se posicionar. Então, assim, falando de um cristão simples, um cara mais leigo, assim, que eu acho que eu gostaria de ouvir para um cara mais cotidiano. Como que ele faria? Ele não deve abrir mão. Ele não deve abrir mão daquilo que constitui a essência dele em Cristo. Então, assim, vai chegar um momento que isso vai acontecer em todas as escalas. Seja Nordeste, seja Sul, Sudeste, Noroeste, independente de onde seja. E classes sociais que existam. Seja dentro da comunidade, seja na cidade de Jardim, seja em Jundiaí, seja em Campinas. Vai chegar um momento que todo cristão vai ser desafiado a se posicionar.
Então, eu acredito que o cristão precisa se posicionar, se manter firme à mensagem de que Cristo é a verdade. Mas se constrói uma ideia de que não, que defender verdade, a gente inclusive usa essa expressão, mas isso é relativo. O cristão também ele tem que saber em quem ele tem crido, Isso. né? Porque o que nós podemos perceber também é que tem muitas distorção do próprio Jesus. Pessoas querendo distorcer quem era Jesus Cristo. A imagem do próprio Senhor, tentando tirar ali textos bíblicos ou complementar com textos, né? Nós temos aí, por exemplo, igrejas que abarcam todo tipo de... Né? Então, de que fonte ele bebe, né? Então, ele tem que saber de fato, né? Qual é a ideia? Que Cristo é que ele está seguindo, né? Porque tem que ser o Cristo revelado a nós, né? Então, de Deus. Uma outra coisa que eu acho que seria muito importante é um investimento na educação cristã, na formação dos próprios envolvidos no evangelho. Isso viria por parte de quem? Da igreja. Eu acho que deve existir formação de criança, formação de adolescente, em todos os aspectos. Mas isso viria de que aspecto na sua visão? Viria pago pela igreja ou pago por uma pessoa Eu acho individual? que deveria existir uma iniciativa. Por exemplo, o Mackenzie. O Mackenzie, ele é uma instituição confessional e ele forma criança e ele forma adolescente, jovem, adultos. Mas existe um recurso para quem é presbiteriano. Estudar lá 100% gratuito. Para quem é filho de pastor presbiteriano. Eu acho que poderia se pensar numa estratégia de formação que pudesse assistir as famílias e que não se tratasse só de uma educação, por exemplo, como a gente tem na escola dominical, que é uma educação teológica, doutrinária. Construção de escolas confessionais. São construções de escolas confessionais. Então, hoje, eu acho que se a gente... Porque onde que está a base? Na infância. Então, a gente precisa ensinar da infância. Então, você tentar resgatar depois de grandes, o desafio é muito maior, né? E nós não estamos falando de um ensino deturpado, nós estamos falando de um ensino baseado na verdade, baseado no conhecimento, para que se construa esse cidadão, né? Para que essas virtudes sejam manifestas, para que ele consiga também se posicionar. Porque os maiores desafios dos adolescentes é que eles estão sendo doutrinados nas redes sociais, né? Então, assim, é complicado. E hoje é bem difícil falar com adolescente, né? Essa geração ela é extremamente diferente, né? Até a geração cristã. Porque, assim, se você falar com um cara de época, da nossa época, ele tem valores muito absolutos. Essa geração, não. Ele tem valor, assim, muito líquido, né? Muito, muito solúvel. Você fala com ele, e aí ele fala, não sei, eu preciso pensar, preciso ver. Na verdade não é isso, né? Depende da situação onde ele está, ele pensa como a situação, como lugar, né? Ele depende muito de causa geográfica para pensar. Mas muito bom. Só para eu fechar aqui a minha fala, o K-pop, por exemplo, ele trabalha muito essa questão da desconstrução da masculinidade. Sim. Né? E é febre no meio dos adolescentes. Então, os caras são homens, biologicamente falando, mas ele se descaracteriza a ponto de você não saber do que se trata. Então, tipo assim, eles não se relacionam com pessoas, eles se relacionam com avatar, as relações sexuais são com avatares, eles não querem casar, eles não querem constituir família, eles vivem enclausurados num quarto fechado. Usam maquiagem, usam roupas que outrora eram femininas, o cropped. Isso. Então, tipo assim, é uma descaracterização e aquilo vai influenciando a galerinha que está no momento de formação, a massinha que está se formando, e aquilo vai educando, vai doutrinando e vai sendo influência. É tanto que um dos temas da próxima lição é a masculinidade bíblica, né? Como que hoje tem se trabalhado a desmasculinização do homem, né? Depois a desmasculinização a desfeminização da mulher. Calma. Desculpa, gente. Aquela andrógeno de aquela suja aqui. Aquela gafe. Mas são pontos extremamente importantes. Mas o homem hoje, ele tem passado por esse processo. Né?
Os papéis têm sido invertidos? Tem sido invertido e você quer entender até que ponto os caras estão começando a ter medo de ser homem. Isso mesmo. Né? A de se posicionar, a de ser másculo. E isso não é machismo, né? É muito diferente de machismo. Verdade. O machismo é aquele olhar preconceituoso sobre a mulher, de ser um ser inferior. Isso é muito negativo, isso machuca, isso fere. Lembrando que nós somos extremamente contra. O homem cristão, ele não é machista. Ele, pelo contrário, ele é um homem que coloca a mulher ali à frente, acima de... Não acima de Deus, mas o seu propósito de vida é amá-la, cuidá-la, protegê-la. Então, é muito diferente você ser másculo, você ser masculino, de você ser machista. Então, até que ponto o fato de sermos homens tem incomodado também. Então, assim... querem se criar um semelhante da mulher, quer se desconstruir quer se construir um homem desconstruído. Esse é fato, homem desconstruído, cara. Eu não sirvo para isso. Porque Não, comentou aqui. Samuel apertou 22 com força. Natanael, eu não consegui chegar lá para votar, Natanael, tá? Então, assim, eu não me sinto superior a nenhuma mulher. Eu respeito elas, tá? Respeito. Então, assim, eu entendo que ela é tão essencial como o homem. Então, assim, querem também colocar sobre nós uma culpa de que todo cristão é machista, todo cristão como é que fala? É patriarcalista, todo cristão é opressor, todo cristão comete violência psicológica contra as mulheres. Quer colocar contas nas costas da igreja que não cabe à igreja, quando, na verdade, a gente encontra esses desafios também em famílias de pessoas que nunca conheceram a Deus. Né? Então, Natanael... Natanael, vai dormir, Natanael. Então, são desafios. E eu penso que a gente precisa começar essa preparação de baixo para cima. É tanto ensinar o papel da mulher, o papel do homem, segundo a vontade de Deus, e formá-los para a sociedade. Porque não são pessoas que vão, de maneira nenhuma, ferir a sociedade, mas sim vão contribuir para que ela se frutifique e seja uma sociedade justa, né? Tá difícil aqui. O que foi? Silvano tá dizendo... o Natanael tá perguntando assim... Não comenta mais nada, Natanael. Não. Na liberdade de expressão, podemos ser racista, por exemplo? Eita, essa daí você responde, Vini. Lógico que não, né? Por quê? Porque, veja bem, você tem liberdade de expressão também não é um mecanismo para você falar o que você exatamente quer, né? Ofender alguém. Não é isso. A liberdade de expressão não dá direito de se ofender, mas a liberdade de expressão dá direito de você expor a sua opinião sobre um determinado ponto. É isso. Como, por exemplo, eu discordar do casamento homossexual. Uhum. Pô, eu tenho meus motivos para discordar. Né? Agora, eu ofender ele é outra coisa. Só que as pessoas estão colocando a ideia de discordar e da ofensa no mesmo patamar. Não é isso. Eu simplesmente quero ter o meu direito de discordar de um ponto de vista. Essa é a ideia, né? Que é o que torna a falar sobre a questão do Voltaire, né? Eu não concordo com nenhuma palavra do que diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Né? Só que hoje é o contrário. Eu não quero te ouvir. Eu não quero saber sua opinião. Eu quero que você aceite aquilo que eu tenho a dizer. É isso. Acabou. É verdade. Entendeu? Tem uma coisa que o Samuel falou aqui, professor Willy. Eu não sei se você concorda também. Como que você acha, né? O Lloyd Jones era um cara muito convicto, né? A gente percebe assim na biografia dele, na maneira dele se posicionar. O cara é tão convicto que ele chama até o C.S. Lewis de desviado, né? Diz que o C.S. Lewis não é um cristão para a época. Então, assim, ele era um cara muito convicto em tudo que ele falava. E deu para ver que até nos escritos dele, nos sermões que ele pregou durante anos, que a convicção foi o que carregou ele. Será que falta, né? Como se fosse a exemplo do Lloyd Jones hoje, convicção para essa geração? Porque, assim... Eu parto para a base da ideia fé, né? Fé não é confiar em algo ao ponto de você se lançar sobre. Sim. Será que não falta isso para essa geração? Porque uma geração que não consegue se fixar em nada
e espera uma oportunidade para se manifestar, né? Igual teve gente aí, né, no podcast que não quis hoje vir se manifestar, né? Então, assim, o que você pensa nisso? Falta convicção para essa geração? Claro que falta. Falta convicção. Principalmente os jovens, né? Os jovens estão perdidos em tudo, até realmente na questão da orientação sexual, por exemplo, né? Como já tive aluno que já perguntou para mim assim, professor, já teve dúvida sobre a sua orientação sexual? Porque ele queria É uma dúvida dele. É uma dúvida dele. Ele queria um norte. Agora, quem está lançando essa confusão para esses jovens também? Né? É todo esse sistema de desconstrução da nossa cultura. Então, todos esses sistemas que está batendo pesado para desconstruir essa cultura, que está trazendo confusão para o jovem, está trazendo dúvidas e desconstruindo exatamente a identidade dele. Entende? Exato. Um jovem que está numa formação ainda, né? E, em vez de dar um norte para ele, estão dando diversos caminhos. Você pode escolher o que você quer, o que você entende. Né? Então isso tá fazendo com que o jovem cada vez mais fique sem, de fato, certeza, sem parâmetros, sem convicções e vai acabando com a personalidade dele. Eu vou falar pro Natanael. Uma questãozinha aqui. Hoje tá pessoal. Sem problema. Uma questão também, né? Todas essas ideias que estão sendo difundidas hoje na nossa sociedade, nós temos que levar em consideração que é pauta, né, da nossa pós-modernidade, pautada em filósofos que são muitos ateus contra o próprio cristianismo, né, que não acredita em Deus, não acredita na revelação, enfim, tudo, e aí vão construindo, né, diversas filosofias para ir contra isso. E aí tem muitos jovens que não vão ler filosofia, que não vão ler Sartre. Jovens não vão ler Sartre. Jovens não vão ler Simone de Beauvoir. Jovens não leem. Mas vão reproduzir frases. Não é nem questão disso que eu quero chegar ainda. Mas como que eles vão absorver as ideias de Sartre? Como que eles vão absorver as ideias de Simone de Beauvoir? Como que eles vão absorver tudo isso? Por meio do cinema, por meio da música, por meio de tudo aquilo que é difundido na sociedade. E narrativa. Vai absorver, entende? Então, por isso que nós temos aí uma sociedade que está se formando cada vez mais relativas, mas tem doutores que está norteando isso, está dando norte. Não é os jovens por ser simplesmente jovem que quer ir. Não, é toda uma engrenagem sendo trabalhada para chegar nisso. Quem desenvolveu o TikTok foi antropólogos, foram sociólogos, foram pessoas extremamente especializadas na área do que atrai o ser humano. Então, assim, só em questão do Natanael em si, o William até largou a cadeira. Fala de liberdade de expressão, mas eu acho que a gente está vivendo um momento tão complicado que a gente está aqui falando sobre isso, mas está todo mundo com medo do que a gente está falando aqui ser mal interpretado, ser colocado de uma forma negativa, porque alguém vai começar a nos odiar, vai começar a nos tratar com um olhar diferenciado. Ninguém vai querer olhar para o ser humano que nós somos. Sim. Mas vai nos julgar, vai nos classificar dentro de um bloco, de um nicho da sociedade, porque nós não dissemos tudo aquilo que está dentro daquilo que agrada, né? Mas quando, na verdade, se tivéssemos, de fato, liberdade de expressão, estaríamos sendo ouvidos não do ponto de vista de críticos ou de pessoas que estão aqui para ir contra. Na verdade, a gente está dialogando sobre um assunto que faz parte da nossa cosmovisão de mundo, de vida, de história, de essência. E é isso que a gente quer transmitir, né? Então, eu penso que está difícil afirmar ter liberdade de expressão. Verdade. Quando eu estou aqui, mas eu tenho medo. Onde existe a lei de cerceamento, né? Eu estou aqui, mas eu estou falando aqui, mas eu estou falando com medo. Então, assim, será que, de fato, uma pessoa do meu convívio vai lá, bloqueou esse cara é fascista, esse cara... Não sou fascista, não vivi na Itália na década de 40, eu não fiz parte do movimento de Mussolini. Então, na verdade, sou uma pessoa que tenho uma bússola e sou direcionado pela palavra de Deus. E é ela que me conduz, me carrega, e eu quero transmitir isso para as pessoas a partir daquilo que eu pensei o certo. Não estou aqui dizendo para ninguém cometer um crime, mas o fato de eu defender minhas convicções está se constituindo um crime. Um crime a quem? A quem se sente desconfortável com aquilo que eu estou dizendo. Então,
poxa... A subjetividade está tirando o meu direito de expressão. É porque é um direito inerente a mim também, me posicionar diferente. Então, assim, se existisse liberdade de expressão, talvez as pessoas não tivessem com raiva, chateados, né? Ó, vamos Não aqui. sei se eu fui... Hoje a gente ia tentar falar aqui um pouco sobre outros temas também, como a pós-modernidade, questões mais éticas, mas vamos fazer assim, a gente pode dividir depois outros podcasts, né? A gente vai fazer outros podcasts aqui, vamos fazer. Natanael tá convidado aqui, sai do WhatsApp e vem participar pessoalmente. Vem conversar com a gente. Alcides, Silvano, toda a galera lá do Grupo Logos estão convidados. Então, de uma coisa aqui, ó, falta um pouquinho tempo, né? Bem rapidinho, eu queria que vocês encorajassem os ouvintes acerca dos temas que a gente trabalhou aqui criticamente, para que eles pudessem participar um pouquinho mais. Então, vocês falarem para ele assim, uma fala que pudesse encorajá-los. Vá à internet, métodos de fazer. E aí, seguidamente, depois que cada um der a sua fala, vocês podem fazer o agradecimento final para a gente entrar na fase de conclusão. Tá certo. Eu quero dizer para aqueles que estão nos assistindo que não tem como fugir do que está acontecendo na nossa sociedade. Né? O alinhamento, por exemplo, dos poderes mesmo, né? A própria política atrelaçada à transformação dessa cultura. Então, eu acredito que você que tem uma visão voltada principalmente mais para a Sagrada Escritura, que defende seus princípios, defende ali padrões que foram ensinados pelos seus pais, enfim, que você venha aprender um pouco mais conosco aqui, né, nesse podcast oferecido pela Rede Calejado. Eu sei que nós vamos aprender muito um com o outro, né? Com certeza. E agradeço aí o convite do professor Leandro Malvese por essa oportunidade. E é isso, Deus abençoe. Eu agradeço a Deus pela vida do Leandro, por toda a equipe da Rede Calejados, por terem aberto, né, essa porta para que a gente pudesse falar um pouco aqui sobre os assuntos que para nós são de extrema importância. Quero dizer, assim, de forma conclusiva, que Deus nos fez seres... que foi? Por que você está rindo? Você está bravo? O inimigo tá pegando. O Natanael falou assim pra gente, me deixem trabalhar, mas foi ele que ficou no grupo. Gente, desconsidera, tá? Se puder, vai fazer um corte, tá? Mas assim, Então, já tá fazer um corte. reconfigurando, eu quero dizer a vocês que Deus nos fez seres teleológicos, né? Ou seja, Deus nos fez com um fim, com uma finalidade, com um propósito, que seria a doxologia, que seria a adoração, uma vida de adoração. Então, não se esqueça disso. O nosso propósito, acima de tudo, é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, se isto aqui fez com que você conhecesse um pouquinho mais sobre o universo da palavra de Deus, então eu me sinto realizado. Leandro. Eu nunca tive, Willy. A gente faz 1 ano podcast, a gente nunca teve um debate pelo WhatsApp dentro do podcast pela primeira vez. E foi uma quebra de barraco terrível aqui. Mas eu quero que... eu fico realizado nesse sentido de você ter recebido essa informação. E assim, gente... Vamos lá, meninos. Acabou o programa. Acabou. Mas assim, estude, busque informação, busque conhecimento, busque direcionamento, sobretudo, busque pessoas engajadas no conhecimento. Faça da... Não deixa eu continuar, velho. Olha pra mim. Busque aprimorar o dom de Deus que existe em ti, né? Então, estude, leia, seja diferente. A Bíblia diz que a um Deus deu 1 talento, a outro Deus deu 2, a outro Deus deu 5. E assim, Deus nos dá de acordo à medida de nossa capacidade. Então, se você recebeu 2, granjeie até que você chegue ao 5, ao 7, ao 8. Sempre que você se aprimorar, se habilitar, Deus vai te usar dentro dessa condição. Então, foi bom participar aqui, que Deus continue abençoando todos vocês. É isso aí. Obrigado, Amém. professor Samuel. Obrigado, professor Willy.
Obrigado a você que esteve aqui com a gente. Obrigado, Natanael, principalmente. Tchau, Natanael. Tchau, Natanael. Tchau, tchau. Vai trabalhar, corrige prova. Falou que tá trabalhando em 3 períodos e ainda tava aqui no grupo. Deus abençoe vocês. Isso porque ele não quis vir. Tá? É isso, porque na próxima ele vai vir. E aí você vai ver como ele fala. Você vai ver. Se no grupo ele é desse jeito, imagine falando. E que você continue sendo abençoado através desses programas, tá certo? Esperamos você aqui no próximo. Obrigado por ter estado com a gente. Não esquece, se inscreve no nosso canal, deixe seu joinha e compartilhe para as pessoas. Deus abençoe.